investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz, no Spotify e aqui no YouTube. Ele saiu da periferia do Distrito Federal e chegou a Nova York. Aos 8 anos, começou a trabalhar com os tios montando computadores. Aos 11, autodidata, programou seu primeiro site. E aos 12, começou a ganhar dinheiro desenvolvendo sites para o comércio do bairro. Aos 18, foi contratado pela principal agência de marketing digital do país, a agência Clique, onde chegou a liderar uma equipe de 14 programadores. Aos 20, criou sua primeira empresa e podemos dizer que no Brasil é o pai do influencer marketing, sendo, ele mesmo, integrante da primeira geração de blogueiros e atualmente um top voice no LinkedIn que está muito próximo de alcançar 660 mil seguidores. Nosso entrevistado desta semana é Marco Gomes, fundador da Boobox, uma startup que recebeu investimentos da Monax Capital e da Intel Capital e foi vendida, 9 anos após a sua criação, para a FTPI Digital. Eu o conheci ainda nos primeiros anos da Boobox, época em que cuidei da assessoria de imprensa da empresa e pude constatar nos bastidores da startup sua incrível capacidade, ao lado do sócio Marcos Tanaka, de fazer da inovação o motor do empreendedorismo. Marco é daqueles jovens nerds de carteirinha que viveu o sonho de empreender ainda nos primeiros anos da internet. É um exemplo de como a paixão por aprender uma profissão pode transformar uma história de vida. Após vender a Boobox, Marco passou mais de 5 anos morando em Nova York, onde trabalhou na Palantir, uma empresa de data science. No final do ano passado, decidiu voltar ao Brasil para viver um período sabático e fazer um trabalho voluntário na ONG Transparência Internacional, onde atualmente é presidente do Conselho Deliberativo e emprega todo o seu conhecimento em dados para ajudar a trazer transparência às ações do poder público. Para se reconectar com a família e suas origens, Marco está vivendo novamente em Gama, na periferia de Brasília, de onde concedeu essa entrevista para relembrar sua trajetória. Confira agora os principais trechos da conversa. Marco, você começou sua carreira na agência Clique em 2004, quando estava ainda começando a cursar Ciência da Computação na Universidade de Brasília. Ainda muito jovem, com 18 anos, você liderou uma equipe de 14 programadores, né? Você veio da periferia de Brasília, entrou na universidade e rapidamente ingressou em uma das principais agências digitais do país. Como é que você aprendeu a programar tão cedo? Como é que você começou tão jovem essa tua carreira? Nos conta esse teu início aí de jornada no mercado de tecnologia, até você fundar a Boobox 2 anos depois. Prazer estar conversando com você e estar aqui nesse espaço trocando ideia. Mas foi uma história bem interessante, porque é aquela história bem de moleque de periferia que teve acesso a um computador. E eu tive acesso a esse computador porque meus tios trabalhavam com isso, vendiam um computador, né? Eles na época, eles tinham... Eles faziam o que é o trabalho dos anos 90 de dar acesso a computador para as pessoas, que é viajar para o Paraguai, trazer as peças, chegar aqui, comprar as outras peças que faltavam, o gabinete e tal, anunciar esse computador no jornal e vender. E isso eu tinha 8 anos, eu estava ali olhando e ajudando eles, aí montava um negócio, errava uma coisa e tal. Isso foi me dando essa familiaridade de criança, como quem brinca com Lego, só que com computador e, né, kit multimídia, olhando lá, Creative, Sound Blaster, aí tinha o CD, botava o CD, instalava. Então, ajudava eles a fazer isso. Isso era ali aquela grana de adolescente, ganhava R$10 por trabalhar assim e tal. Com 12 anos, eu comecei a criar website para o comércio local. Então, com 11 anos, eu fiz meu site, meu próprio site e tal. E aí, por ter acesso a esses computadores que estavam ali, pá, e aí eu, criando o meu website, eu percebi que a loja de ferragem do meu tio não tinha um site dela. A gente está falando de 98, 12 anos, 98, 1998. E, pô, o curso de inglês ali da cidade vizinha, Taguatinga DF, tinha um curso de inglês que não tinha site também. Então eu fui trabalhando com pessoas que eram adultas, que sabiam fazer essa venda, e eu produzi o site. Eu fiz isso ao longo da minha adolescência, ganhando ali as centenas de reais. E esse saber fazer site, HTML, JavaScript, não sei o quê, de 98 até 2004, fez com que eu tivesse a oportunidade de entrar na agência Clique. Então era isso, assim, era esse moleque, o sobrinho que faz site fui eu, literalmente. Fiz muito site aqui para o comércio local, ali naquela virada dos anos 90, final dos anos 90 para o início dos anos 2000. E isso me proporcionou virar front-end engineer, ou programador front-end,
numa grande agência de publicidade, na maior agência de publicidade digital da época no Brasil, e eu participei de projetos como, sei lá, projeto para Caixa, fui responsável por projeto site da Embratur da época, que foi um primeiro site com acessibilidade, né, com possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que está usando um leitor de tela, que não uma pessoa que não usa o monitor, né, não enxerga ou tem visão baixa, ela usa um leitor de tela que lê para ela, só que até então os sites governamentais e todos os sites eram bem ruins nessa questão, e esse site da Embratur foi um dos primeiros que a gente fez que tinha essa acessibilidade, é um negócio muito importante, porque tipo, isso criou uma tendência que depois se espalhou bastante. Tá? Então eu tive a oportunidade de fazer vários projetos legais nessa agência, e ganhar uns prêmios também, assim, como programador, os projetos que eu tava ganhavam lápis de ouro, leão de cane, não sei o que e tal. Teve umas coisas assim, um monte daqueles... tem colunistas, né? Como é que chama o prêmio? Eu esqueci o prêmio. Tem um prêmio no Brasil, assim... Hã? Caboré, o da revista Propaganda é o Colunistas. Colunistas, isso. Teve alguns, da assim... revista Propaganda, se não me engano. Exatamente. Então foi isso, assim. Foi essa história de ser programador e entrar na publicidade, que me proporciona também a criar a Bubox. Bacana. Em 98 a gente está falando aí do comecinho da internet. O UOL tinha 4 anos, a primeira fase da internet. Eu entrei na Star Media em 2000, comecei a ter mais contato com a indústria digital também, aí por 98, 99, era bem o começo. Mas... eu tava, desculpa interromper, mas eu tava vendo tudo isso aqui, de onde eu tô agora, depois a gente fala até, mas eu tô no Gama DF nesse momento, e eu tava aqui nessa cidade, olhando tudo isso e aprendendo com as pessoas que estavam fazendo, né, eu era uma criança de 11 anos, 12 anos e tal, e entendendo ali, nossa, Yahoo, o que é isso e tal, brincando e fazendo meus próprios sites também, e essa brincadeira de fazer site virou uma carreira. Então, eu queria entender essa brincadeira de fazer site aos 12 anos. Como é que você aprendeu a programar? Foi um autodidata? Ah, sim, aquela curiosidade de moleque, botão direito nos sites, olhar código-fonte, aprender umas keywords em inglês aqui e ali, totalmente autodidata, nunca... depois de um tempo que eu já era programador, aí eu fui fazer cursos, mas eu já estava no final da adolescência, e aí eu fiz uns cursos de Flash, programação, que também me possibilitaram entrar na agência Click, porque eu já tinha uma noção de programação já até com um certificadinho, né? Mas isso foi para aprender a fazer site, para fazer para vender os primeiros projetos, totalmente autodidata, e botão direito, ler código-fonte, tentar errar, copiar código, pegar código, né, e misturar eles para poder fazer os sites do jeito que a gente queria e tal, que era o jeito que a internet acontecia na época, que mudou muito, mudou pra caramba. Hoje é bem mais centralizado em GitHub, em Git, comunidades de programação, que você compartilha código de um outro jeito, que não é mais aquele jeito que a gente compartilhava antigamente, que era na própria publicação do site, o código estava lá. Hoje, se eu quero saber qual é o código que faz o TikTok ou o Instagram, não é assim, não tem como eu saber a partir do app que eu tô. Bom, e aí, quer dizer, você entrou na faculdade já empregado, né? Já não era nem estágio, né? Porque já foi ser líder de equipe, né? Muito interessante essa tua história, né? Difícil, porque naquela época... A gente está sentindo essa mesma demanda por profissionais de TI agora, né? Por conta da explosão aí do ecossistema de startups e, enfim, pós-pandemia, que digitalizou muitos negócios. Mas naquela época também imagino que tinha uma carência de profissionais que soubessem programar sites, né? E isso te deu, já na largada, uma bela vantagem, né? E aí você passou esses 2 anos na agência Click, e aí veio o insight da Bubox. Como é que foi esse insight? Da onde veio essa ideia? Que dor que você percebeu que existia no mercado que você podia curar? Até só para a audiência aí saber, a empresa, a Bubox chegou a ser eleita pela Fast Company, uma das 5 empresas de publicidade mais inovadoras do mundo, e aqui no Brasil a Forbes a colocou entre as 2 mais inovadoras do país, né? E você, aos 20 anos, então, criou a sua primeira empresa. Isso aconteceu quando a blogosfera explodiu, quando tinha um número maior de sites já tentando se sustentar no modelo de publicidade online, foi isso? Isso, é bom estar falando com você e com o seu público, porque dá para contar as histórias de um pouco mais de complexidade, né? Vale dizer que foi quando a gente se conheceu, que eu fiz assessoria de imprensa da Bubox, na FirstCom, né? E já fiquei muito impressionado naquela época contigo, quando todo mundo fica, né? De ver um rapaz tão jovem empreendendo num negócio completamente inovador para a época. Explica para a gente de onde veio essa ideia. Bem, foram algumas coisas que se encaixaram exatamente, assim, lugar certo, hora certa. Algumas coisas que se encaixaram. A primeira das coisas que se encaixaram, eu acho que a gente tem que falar primeiro das coisas mais macro, assim, vamos falar de mercado, que eu acho que é das coisas mais importantes. Mercado a internet brasileira até então tinha 4 grandes veículos, ou 5, 6 grandes veículos, que era MSN, UOL, Terra, IG,
e é isso aí, sabe? Assim, eram esses grandes caras. No sentido de negócios. Só eles rodavam publicidade, só eles tinham publicidade, só eles tinham lá uma propaganda de um lançamento de um novo carro que vai sair. A agência de publicidade, vamos pegar aqui dessa montadora, ia para esses 4 sites, 5 sites, era com eles que tinha negócio. E isso aí já demonstrava um desequilíbrio, porque a audiência na internet nessa época, a gente está falando de 2004, tá? Em 2006, a audiência na internet não está mais concentrada em 4 grandes sites. A audiência na internet já está pulverizada ali, o Google já é uma grande coisa, as pessoas já usam sites pulverizados, né? Já fazem buscas e caem em quaisquer sites. As pessoas que querem ler sobre carros, sobre música, esporte, já acessam seus veículos independentes e tal. Aquela coisa da blogosfera estourando. E a segunda coisa é que o mercado de publicidade no Brasil, ele era 3,8% do total do mercado de publicidade offline, online e tal, que hoje a gente chama de digital. Acho que esse número especificamente, 3,8, era o nome de um programa desses de TV, de vídeo, né, de vídeo para a internet, de publicitários, que tinha o Jampa, tinha o Cavallini, tinha uns caras que eram planejadores, acho que até o Ken Fujioka também, tinha uns caras que eram os planejadores de web na época que faziam esse programa, chamava 3,8 por isso. 3,8% da grana total de publicidade vinha para o digital. Mas a audiência já estava em 40% na época. Ou seja, do tempo livre das pessoas, aquele tempo ali que você, depois que chegou do trabalho e tal, na época, estavam medindo principalmente laptops e desktops. Era 40 ou 60, agora também o número está me fugindo, mas era um número, assim, bem nessa ordem, lendo blogs, vendo vídeos na internet, lendo texto, consumindo, conversando em rede social, na época, crescendo muito. Orkut, nossa, o Orkut era gigante, né? Todo mundo vai lembrar disso. 40% da audiência, 3,8% da grana de publicidade, eu sei que também isso vai se equilibrar. Então tinha 2 grandes equilíbrios ali, e eu sabia disso, eu acompanhava esses números e eu entendia essa oportunidade de mercado. Eu já era um blogueiro há muito tempo, e eu sabia que quando os blogueiros falavam de uma coisa, falavam de um tênis, de um CD, aquela coisa estourava, assim, estourava de venda e acabava, esgotava. Era comum, assim, as pessoas falarem de uma coisa e quando aquilo virava um meme, que hoje tudo isso é muito simples, né? Falar que influencer fala de alguma coisa, aquela coisa esgota nas lojas, todo mundo sabe disso. Mas em 2004 e 2006 não era exatamente assim. Eu queria fazer com que essas propagandas aqui que a gente faz na agência, que são publicidades, peças de publicidade super interativas, com uma super qualidade criativa, com design, com muitas vezes diretor de filme fazendo os vídeos e tal, para colocar no UOL e no Terra. Eu queria que esse negócio que tá no UOL e no Terra tivesse também nos nossos blogs e que a gente pudesse ganhar lá, em vez de pagar 20, 30 mil reais para botar no UOL e no Terra, em vez não, adicionalmente, você também coloque e que o blogueiro que seja como eu ganhasse 200, 300, que era o início do mercado de influencers. Isso não tinha nesse nome de influencers na época, a gente chamava de blogueiro, e eu queria isso. Então eu crio um modelo de publicidade que permite que blogueiros coloquem ofertas contextuais, ofertas assim, vai falar de um churrasco, aí lá no meio do seu texto de churrasco vai ter lá umas propagandas de óculos escuro, de música de churrasco, de faca para churrasco, sei lá. E esse propaganda contextual, esse lugar, por estar muito contextual, por estar muito atrelado ao conteúdo, e por estar num lugar que tem muito engajamento, a gente pega isso e vende para as campanhas de publicidade, porque mais do que vender faca, mais do que vender o óculos, eu quero vender, né, o conceito, quero botar aqui um filme lá da Ambev, por exemplo, aqui nesse negócio de churrasco. Então a gente fez essa dupla coisa. Eu criei um modelo de publicidade que permitia que blogueiros pudessem colocar propaganda em seus sites e ganhar dinheiro com isso. Nessa época isso era inovador, não existia muitos, existiam alguns modelos de blogueiros ganharem dinheiro, mas um desse jeito, que fosse tão atrelado ao conteúdo e tal, feito no Brasil, não existia. Quando eu criei isso, no final de 2006, isso teve uma atenção muito grande. Foi a primeira vez que o Brasil apareceu no TechCrunch, que é o maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo. Na época, era a sumidade, quem falava sobre esses assuntos. E foi um negócio assim, bastante impactante para o mercado brasileiro. Foi a primeira vez, as pessoas ficaram bem impressionadas. Foi em janeiro de 2007. Aqui ainda não tinha, nessa cidade não tinha banda larga ainda. Já tinha banda larga para todo lado, e aqui eu ainda estava na internet de escada, que é periferia. E aí eu lembro do meu amigo, me mandou um SMS, meu amigo que me ajudava a fazer as traduções, me ajudou pra caramba, na verdade, criou o conceito comigo, o nome e tal, Rafa, mandou um SMS falando, cara, a Bubox tá no... Abre o TechCrunch. Aí eu falei, eu nunca... No Bubox não, ele falou assim, abre o TechCrunch. Aí eu falei, o que aconteceu? E já comecei a me tremer, sabe? Porque a gente tinha publicado o projeto na sexta-feira, sei lá, na semana anterior, e mandou para eles, entrou no site lá no TechCrunch, tinha um formuláriozinho de você mandar
seu projeto. E a gente mandou. E aí esse meu amigo no sábado me manda, abre o TechCrunch, eu venho ligar o computador e esperar aqueles 2 minutos lá para o TechCrunch carregar, e eu ver a Bubox na tela do TechCrunch ficar muito louco, assim, nossa, que legal, pá. E com isso, dezenas de contatos, né, dezenas de investidores, centenas de contatos, dezenas de investidores, inclusive o pessoal que foi nosso investidor do começo ao fim, Monax Capital, o Carlo Dapuso da Monax viu isso no TechCrunch, mandou e-mail e tal, e a gente começou a conversar e virou um investimento seed round em agosto de 2007, junho a agosto, eu não lembro exatamente o mês, mas no mês de 2007, virou um seed round de $300 mil na época. A gente está falando de 2007, então era um seed round bem interessante, assim, hoje pode parecer um angel, mas na época era um seed, era o primeiro seed do Brasil de muitos e muitos anos, assim, a gente passou por um período ali antes disso, que é chamado de inverno nuclear, e a Monax chega, e esse é o primeiro investimento da Monax em empresa, em projeto. Nesse período eu saio de Brasília, abandono minha universidade, eu sou dropout da universidade, eu não terminei a computação até hoje, eu abandonei o curso universitário, me mudei para São Paulo, sem investimento, sem nada, entre o TechCrunch e o investimento. Estou contando agora entre o TechCrunch e o investimento, entre janeiro e agosto. Abandonei o curso universitário, pedi demissão do meu emprego na agência Click, que eu já era líder técnico, entrei como estagiário, saí como líder técnico e fui para São Paulo para tentar fazer esse projeto acontecer. E aí isso incorpora a empresa, recebe o investimento da Monax, e a coisa acontece. Depois, em 2010, a gente recebe o investimento da Intel. Mas aí já é história, a gente pode falar mais para frente. Quer dizer, você com 20 anos de idade acabou sendo aí o pai do influencer marketing. De alguma forma, eu fazia parte da geração, né? Lógico, não tinha, eu sou um dos protagonistas. Em outros mercados, tinha alguma outra empresa com esse modelo? Foi a primeira ad network, né? Não sei, talvez do mundo. Não foi a primeira do mundo, a gente estava, tipo, Google com DoubleClick foi das primeiras, mas assim, era bastante inovador, tanto o que a gente fazia no sentido de fazer no Brasil, com abrangência mundial, sempre. Então, assim, a gente fala, a gente estava no Brasil e tal, mas mais da metade dos nossos negócios eram feitos com o mundo, desde o início, assim, negócio no sentido de receita, de audiência, tráfego e tal. E sempre uma amplitude muito grande. Não existia muito disso estruturado, e mais do que isso, não existia do ponto de vista de fazer numa escala tão grande. O que existiam eram ad networks que eram menores, com centenas de sites, com dezenas de publishers, e a gente trabalhava eu sempre quis trabalhar fazendo uma granularidade muito grande para que alcançasse muita gente. A gente está falando que a nossa rede, a gente vendeu ela com 400 mil sites na rede, saca? Então, pagando, sei lá, 80 mil publishers, 90 mil publishers, um negócio assim. Então, a gente sempre teve essa coisa de fazer o Twitter ganhar dinheiro, nem que for, e isso acontece com muita gente, assim, muita gente fala, não, eu ganhava dinheiro no Twitter com a Bubox que me levava para o cinema, saca? Não era a minha grana, mas fazia eu ir para o cinema, todo mês eu ganhava lá R$50, que era o que eu ia para o cinema, e eu ganhava isso porque eu tinha uma audiência lá de 300 pessoas no Twitter. Isso tudo ali dentro do contexto da época, a gente está falando do 2010, né? Mas sim, o projeto, essa etapa, essa coisa de criar influencer, muitas dessas coisas de influencer marketing, isso eu faço parte da geração que criou isso, e a Bubox é bastante pioneira nesse segmento, inclusive são todos grandes amigos meus, assim, Jovem Nerd, a galera que está aí na pista hoje, é bastante... A gente está bem ligado, assim, nas histórias. Bom, tem uma jornada longa aí até você deixar a Bubox, mas queria que você trouxesse para a gente, assim, onde chegou a Bubox, né? Que você destacaria aí da tua jornada da Bubox até a tua saída? Que a gente chegou aí a falar do início, da entrada da Monax, o que veio depois? Tem algumas coisas muito interessantes que aconteceram, que são aprendizados, que eu acho que valem como coletivo, porque a Bubox chegou a 70 e poucas pessoas, Brasil e Argentina e tal, recebeu investimento da Intel também, foi a única empresa latino-americana a receber investimento da Intel em 2010, a gente recebeu um Series A da Intel de alguns milhões de dólares, eu acho que tem uma história de criar e estabelecer um mercado, e tem uma parte também que a empresa entrou num momento em que a gente tinha levantado alguns milhões de dólares e a gente competia muito bem contra os portais, por exemplo. A gente estava ali, conseguia navegar e tal. Só que aí chega no Brasil Facebook e YouTube, né? Google, com as suas equipes de venda, com suas estruturas comerciais, lá para 2013, por aí, 2012 e 13.
E aí, quando eles chegam, a gente percebe, por estratégia de mercado, que a gente precisaria levantar 100 milhões de dólares para competir do ponto de vista de tecnologia e tal. E aí eu tinha uma situação pessoal, que eu queria mudar do Brasil, e acabei indo morar em Nova York, onde estou estabelecido até hoje e tal, mas eu queria expandir, dar uma saída de horizontes e tal, e eu decidi sair do projeto, porque eu achei que estava na minha hora pessoal e tal. E aí a gente trabalhou para fazer a venda da empresa, mas eu tô falando de 2013, a venda aconteceu em 2015. Então tem também todo um compromisso, eu acho que foi uma relação muito boa que eu tive com os investidores, da gente se apoiar e da gente garantir os compromissos e garantir o que a gente tinha acordado, sabe? Então, esse meu relacionamento com a Mona X foi sempre muito positivo. Eu acho que é uma parada que eu tenho, que eu posso trazer assim, de aprendizado para todo mundo, que é esse relacionamento de confiança e de proximidade com esses investidores que foram meu seed round, porque tanto a gente se relacionou bem a ponto de eu decidir um negócio e não sair do projeto em 2013, e a gente continuar e eu levar a empresa até o momento da saída que era necessária, tanto deles também, quando aconteciam imprevistos, quando as coisas não saíam como esperado, deles terem tanto a paciência quanto os recursos para poder ajudar a resolver os problemas. Então, tudo isso é um aprendizado que eu tiro, e é um aprendizado também de mover, sabe? De move on, que é quando eu venho da Bubox, passo um tempo na Dinamarca, uns dias, né? Passo uns dias na Dinamarca, depois vou tirar umas fotos de campos de refugiados, né? Fazer fotos, trabalho voluntário com refugiados no Iraque e tal, e depois vou para Nova York para mudar de carreira, assim, sair da publicidade, sempre trabalhando com dados e com tecnologia, mas sair da publicidade e trabalhar com dados no sentido mais estrito senso. Então, acho que essa parada da paciência e do relacionamento com os investidores e do compromisso de manter os compromissos é uma parada que eu acho que foi muito construtiva para mim. Mas isso sem, assim, tendo também a noção de que quando eu estava no relacionamento com um investidor mais institucional, como a Intel, é outro tipo de relacionamento. E aí, pô, é outro tipo de relacionamento, e olha só, o jeito que eu falei de cada uma das experiências, né? Então, acho que isso faz diferença, sim. O relacionamento do empreendedor com o investidor nem sempre são rosas, né? Aliás, nesse momento a gente está passando por um momento mais espinhoso. Bom, eu queria, antes de avançar na tua linha do tempo, você falou aí da chegada do Google e do Facebook, né? Queria falar um pouco aí dessa transformação do mercado de marketing digital. Você consegue estabelecer algum tipo de comparação entre o mercado de marketing digital que você iniciou lá atrás com o de hoje? O que mudou nesses últimos 20 anos? Será que os dados ganharam maior protagonismo? Foi isso? Cara, muita coisa, né? Acho que sim, os dados ganharam um protagonismo gigante. Antes, não só a questão dos dados, mas a própria questão do poder computacional da capilaridade dos dispositivos, né? Então, antes era muito mais difícil você fazer o targeting, você fazer a segmentação, porque você tinha uma televisão para cada pessoa, tinha uns endereços, não tinha muito mais. Hoje você tem smartphones, você tem smart TVs, entre outras coisas, então você tem mais dados para fazer mais segmentação. Mudou muito também, eu acho que mudou o entendimento e as estruturas sociais para fazer essas campanhas e esse tratamento de dados, porque na época, naquele mercado de Facebook, de Google de 2012 e 2013, ele gerou o escândalo da Cambridge Analytica depois. Então, assim, era um mercado que basicamente podia tudo, e ao poder tudo, teve muita coisa que foi ultra segmentada, vamos dizer assim. E agora a gente tem muito mais controle, a gente tem muito mais proteção de privacidade, que é uma luta que, inclusive, eu mesmo fiz, fui lá na ONU falar em prol da privacidade, do Marco Civil da Internet e tal, em 2014, eu acho, porque eu acho que é importante ter controle, né, para o usuário, privacidade, eu acho que é importante, e a publicidade não perde, o marketing não perde por não poder fazer uma segmentação tão fina que cause danos sociais. Então, a segmentação fina demais causou dano social, causou manipulação demais, causou segregação, e tá cheio de casos aí pela história de casos de segregação, e a publicidade pode ser muito boa com segmentações mais abrangentes, com segmentações não tão refinadas, porque a beleza do marketing, da publicidade, está em criação, está em resolver problema, está em comunicação, está em tantas outras coisas
que não precisa ser uma invasão de privacidade que assuste as pessoas, sabe? E eu falo isso, assim, como profissional de marketing, sabe? Há muito tempo. Por que eu falo isso? Porque eu não gosto quando as pessoas acham que esses celulares, estão ouvindo nossas conversas o tempo inteiro para falar porque eu converso sobre alguma coisa com alguém e aparece publicidade para mim. Tenho certeza que meu celular está me ouvindo o tempo inteiro. Isso, eu pessoalmente acho que isso não é verdade. Acho não. Tenho como argumentar durante horas por que isso não é verdade, não faz sentido e tal. Mas independente disso, eu acho que é ruim para o mercado de publicidade as pessoas, minha mãe, nossos professores, nossos amigos, colegas de igreja e etc., acharem que tem uns espiões aqui, saca? Que estão invadindo a privacidade da galera. Eu acho que isso não é legal e eu acho que é muito melhor se aquele clima de anos 90 da publicidade. Pô, publicidade e marketing é um negócio de gente criativa, de gente que faz um negócio legal e tal. Então, eu acho que é muito mais interessante assim. Eu acho que esse momento que a gente está agora é um momento mais rico nesse sentido, de que a gente tem mais... Por ter mais restrição de legislação e tal, e eu acho que tem até que ter outras diferentes em relação a isso, a gente está num momento que a gente pode recuperar um pouco, tirar um pouco, educar as pessoas para tirar um pouco essa coisa de que o celular é espião, de que ninguém mais tem privacidade. Eu acho que isso precisa acabar, sabe? As pessoas têm privacidade, sim, é possível ter privacidade, mas a gente lutar por isso, e não tem nenhum espião por aí, não, e é isso. Mas muito da distribuição da publicidade é feita baseada em dados, né, Marco? Ainda hoje em dia, quer dizer, com base no teu comportamento de navegação, nos teus interesses, naquilo que você acessa. Não sei se naquilo que você comenta ou nas suas trocas de mensagens, né, não chega a tanto. Exatamente, a gente né? não precisa de tanto. É isso que eu quero dizer, não é uma demonização dos dados, longe de mas trabalhar hoje com isso. o matemarketing, né, o data marketing, ele hoje sei lá, a gente domina a estratégia de marketing de muitas das empresas, principalmente no ambiente online. Mas é interessante esse ponto que você está trazendo um pouco do resgate do glamour da publicidade no aspecto da criatividade, né? Porque os criativos, né, quando você começou a trabalhar com publicidade, com marketing, ainda numa fase onde o digital não era tão preponderante, o time de criativos era super valorizado, super bem pago, e grava premiações, eram super badalados, eram popstars, né? E isso meio que foi se perdendo ao longo do tempo com o avanço da mídia digital e dos dados, né? Não, mas só para, assim, de jeito nenhum, isso é uma negação do uso dos dados, é só uma negação do uso de hipersegmentação que seja uma invasão de privacidade, que é o que em muitos casos aconteceu. Quando uma loja de departamento faz com que um pai descubra que uma filha está grávida por causa de marketing mal feito, eu acho que isso é negativo, isso é uma invasão de privacidade, assim, não tem muito o que falar, e a gente não quer isso, a gente não quer que as pessoas pensem isso do mercado. Então, se a gente puder fazer um uso mais racional, a gente ganha, todo mundo ganha, óbvio. E mesmo assim, ainda é usar muito dado para fazer muita segmentação, só que de jeitos que não sejam invasivos e individualizados, sabe? Individualização é sempre complexa, assim, sem a devida, claro, autorização. Aí você já adiantou aí que em 2016 você se muda então para Nova York e volta a ser executivo trabalhando na Palantir, uma empresa de data science, né? Como é que foi essa transição aí de empreendedor para voltar a ser executivo? Qual foi o chamado que você recebeu que te levou para os Estados Unidos para trabalhar no mercado de data science? Como é que foi essa experiência que acho que você encerrou recentemente, né? Isso, eu fiquei na Palantir até novembro, fiquei lá 5 anos e meio, de 2016 até agora novembro de 2021. E, pô, foi muito legal, assim, porque eles me convidaram para ajudar a reestabelecer a operação no Brasil. Eu disse que eu não estava afim de ficar no Brasil, que eu queria mudar do Brasil, no final de 2015. E aí eles me ofereceram a oportunidade de ir para qualquer um dos escritórios, e fez mais sentido na época com Red Hunter e tal, ir para o escritório de Nova York, foi uma excelente escolha, inclusive, onde eu estou estabelecido até hoje. E aí, acabei de voltar de lá em janeiro, fiquei lá até janeiro agora, janeiro de 2022. E, pô, fiquei esses 5 anos e meio em Nova York, foi um período incrível, assim, aprendi pra caramba e tal. E o objetivo era
primeiro, ter contato com outro tipo de mercado, mercado internacional e tal, poder ver um monte de problemas num monte de mercados diferentes e depois escolher um desses mercados para poder atuar mais focado e tal, porque a Palantir é uma empresa que você vê um monte de problemas, né, um monte de empresas e tal, clientes diferentes a cada ano, a cada 6 meses, viaja muito de avião, então foi um período muito rico, assim, que eu aprendi bastante e foi muito legal ser, tipo, não ter que, principalmente não ter que pagar salário. Aquela coisa de pagar salário, cara, era o peso da Impostos. e o peso da folha que eu falo não é só, lógico, é um símbolo falar o salário, mas é essa coisa de carregar o projeto e tal. Era uma coisa que era realmente uma coisa que eu queria ter um distanciamento por um tempo, e deu muito certo e tal. E essa liberdade de poder trocar de projeto, de poder fazer experimentos que sejam mais com uma estrutura maior por trás, foi muito interessante. E poder resolver problemas gigantes, né? Poder trabalhar com projetos, sei lá, tem alguns dos que eu posso falar em público, Airbus, Rede Globo, sei lá, First Data, entre outras, assim, First Data é uma integradora de pagamento dos Estados Unidos, gigante também, 40 mil clientes SMBs e a gente trabalhando com dados de pagamento, então, grandes bancos e tal, então foi um negócio muito interessante fazer antifraude de banco em ano de eleição, sabe, monitorando coisa política, pô, muito legal, saca? Fazer dados, monitoramento de dados de aviação, de sensores de avião, né? Sensor de roda, de engine, de motor, de asa, não sei o que e tal, e fazer monitoramento disso para poder ajudar a construir um avião mais seguro e melhor possível. Então, um monte de projeto assim que é muito gigante, saca? Muito importante. E a aplicação do Data Science em vários tipos de projeto, com várias demandas diferentes e desafios diferentes, é isso, então? Exatamente. Pegar os conhecimentos de dados e os conceitos de dados, desde o mais simples da ingestão, integração, transformação sei lá, deduplicação, as coisas mais complexas de machine learning, algoritmos genéticos, né, coisas assim e tal, para poder entregar uma solução que faça sentido pro negócio. Então é sempre olhando assim, valor, quanto que isso aqui, ó, a gente fez aqui um teste com 3 e esse teste com 3 gerou 500, quando a gente expandir isso aqui para 7.200, cara, esse é o potencial que a gente já fez aqui, os modelos e tal. Então é sempre olhando o tamanho do valor que isso vai trazer, mas aplicando esses conceitos mais básicos, blocos, né, como se fossem peças de Lego, conceitos assim mais básicos, para resolver o problema, para poder usar os mesmos conceitos em diferentes aplicações. Então, o algoritmo genético que otimiza a campanha de publicidade é o mesmo que depois otimiza a logística, entendeu? É o mesmo algoritmo aplicado em lugares diferentes. E aí você aprende a fazer isso. É uma experiência bem interessante, assim. E agora você trouxe aí na bagagem de Nova York, voltando no início do ano, em janeiro passado de 22, para Gama, para a tua origem, para a periferia de Brasília, do Distrito Federal, e você trouxe na bagagem toda essa grande experiência em Data Science e está trabalhando com transparência de dados, né? O que te trouxe de volta para o Brasil? Quais são esses novos desafios que você tem por aqui? E como é que tem sido esse seu trabalho, que é um trabalho voluntário, né, na Organização Transparência Internacional? Resume aí um pouco aí desse primeiro semestre de 22. Legal, eu cheguei de janeiro de Nova York, fiquei lá até agora há pouco, lógico, entre a pandemia também fiquei lá, mas estava em Nova York até janeiro acabei de chegar, pretendo ficar uma temporada aqui também, não sei se é nada definitivo, pretendo ficar uma temporada aqui, cheguei em Brasília, fiquei um tempo no plano piloto, onde é Brasília, que as pessoas conhecem mais de imagem e tal, resolvi vir para a periferia, estou aqui no Gama, 40 e poucos quilômetros de Brasília, e estou trabalhando como voluntário com a Transparência Internacional no Conselho, então é um trabalho de conselho deliberativo, e tem uns anos já, acho que desde 2020, mas agora eu sou presidente do Conselho, nesse biênio agora que estamos, eu sou o presidente do Conselho, tenho a oportunidade de, falar com gente incrível, assim, esses dias eu estava numa reunião com o ministro Barroso, a gente fez um evento, né, e esse evento, ele fez uma abertura nesse evento, e, olha que interessante, né, eu poder fazer perguntas e conversar numa mesa redonda, num evento público com o Barroso do STF. Então, legal. E entre outras coisas, assim, entre outras pessoas
a quem você tem acesso e outros tipos de trabalhos que se pode fazer. É um trabalho, Transparência Internacional, uma ONG que ela trabalha com transparência para democracias, então trabalha em combate à corrupção, principalmente através de trazer mais transparência para tudo que as democracias fazem, que os governos fazem. Então é um trabalho bem complexo, bem sofisticado, no mundo inteiro e tal, uma ONG alemã, e eu sou presidente do conselho aqui da ONG no Brasil, e os trabalhos são bem interessantes, assim, por exemplo, acabamos de lançar um ranking sobre o ranking de transparência dos estados em relação às medidas RP9. Então, quais são os estados mais ou menos transparentes em relação aos gastos públicos das emendas de relator. A gente, todo ano, faz o ranking dos países mais ou menos corruptos do mundo, isso é um trabalho mundial, e aí todo ano tem uma matéria de 7 minutos no Jornal Nacional, sei lá para fevereiro, agora acabou de acontecer, inclusive, sobre os países, e aí fala lá, o Brasil subiu ou desceu no ranking de corrupção e tal. Então é um trabalho bem interessante, assim, desse sentido de causar impacto grande, sabe, impacto social massivo, pelo tipo de influência que se tem, entrar na justiça contra certas instituições para que elas tragam os dados a público. Por exemplo, teve uma operação policial recente em que a instituição policial não queria liberar os nomes das pessoas que tinham sido mortas nessa operação policial. E aí a Transparência Internacional, junto de outras 2 organizações, entra na justiça para falar: instituição policial, vocês têm a obrigação de liberar os nomes de quem foi morto. Aí a coisa vem a público. Você pode revelar que operação foi essa? Foi a operação da Polícia Civil no Jacarezinho. Então, foi um massacre lá, né? Foi um massacre. Um dos massacres aí do Isso, Rio de Janeiro. exatamente. Então, esse é um trabalho, assim, um trabalho interessante no sentido de poder fazer um impacto grande, sabe? Tipo, um trabalho com muito propósito, com muito impacto social, né? Exatamente. E é um trabalho voluntário que eu faço poucas horas por mês, então, assim, não é que eu também estou todo dia, não pensem diferente, eu estou bem num sabático mesmo nesse período. E é isso, assim, eu vim para cá para me conectar com a minha família, vim para cá para poder passar um tempo de boa, olhando o sol que tá bonito agora aqui, vocês estão vendo ele bater, eu adoro o pôr do sol que vou daqui a pouco. Vim para cá para poder fazer esse trabalho com um trabalho social mais forte. A gente está num ano de eleição, eu queria entender um pouco mais e tal, então meu objetivo foi passar um tempo aqui para depois ver o que vai acontecer. Então, eu vim realmente para me conectar com família, com outras coisas assim que não são exatamente a profissão, sabe? Você encerrou então tua jornada, tua etapa lá com a Palantir, agora está nessa fase do trabalho voluntário e vamos ver o que vem próximo. Não sabe o que vem pela frente ainda? Vamos ver o what's next, vamos ver o que vem próximo aí. Conta pra gente aí. Não tenho nada definido, assim, tem algumas coisas acontecendo, sou conselheiro de algumas startups, inclusive, conselheiro de 2, inclusive, a Ribbon, que acabou de levantar 3,5 milhões de dólares, é uma plataforma de doação, e eles acabaram de levantar 3,5 milhões de dólares para fazer um DAO, para botar no blockchain e tal, e fazer uma plataforma de doação baseada em blockchain. É uma startup brasileira. Uma startup brasileira de Brasília. Ribbon. Ribbon, R-I-B-O-N. Já, sei lá, o terceiro round de investimentos, ele já tem alguns anos, já tem bastante usuário e tal, um negócio bem interessante. E agora eles acabaram de levantar esse round específico para levar essa empresa para o blockchain com uma governança descentralizada, né? Então, vamos fazer uma plataforma em que esse dinheiro entra e sai pela plataforma, assim, sem governança descentralizada. Um negócio bem interessante. Dinheiro entra de doação e sai, né? Então, é bem interessante, assim. E tudo isso com muita transparência, óbvio. E sou conselheiro... Pode falar. E a segunda startup? A segunda que eu sou conselheiro chama Plant, eu nem tenho um produto aqui. Plant Beauty eles fazem cosméticos, deixando a floresta em pé. Especificamente, agora eles estão trabalhando, chama Plant Beauty, eles têm um hidratante facial com ácido hialurônico feito por bactérias, e aí deixando a floresta em pé, porque o ácido hialurônico é feito por bactérias e todos os produtos e tal, é tudo bem cadeia sustentável e tal. Biotecnologia, é uma startup de biotecnologia para cosméticos, e nesse caso, ácido hialurônico feito por bactérias, é bem interessante, dá uma olhada lá. Sou conselheiro dessas duas, ajudo um monte de gente, é isso aí, vou trocando ideias, falando com pessoas. Se reconectando com a família, se reconectando com o país, com a comunidade, né? É isso.
e vendo o que vem por A aí. Siri apareceu aqui para falar comigo. Tchau, Siri. Olha, ela tá escutando tudo que a gente está falando, hein? Marco, muitíssimo obrigado pelo papo. Assim como eu tenho conversado, né, no meu podcast com pessoas incríveis, inclusive dessa nossa primeira geração da internet, tem sido muito legal me reconectar com pessoas como vocês. Você tem uma história incrível. Foi muito legal conversar contigo e super obrigado. Valeu, obrigado aí pelo recap. Foi legal demais poder lembrar tanta história e ver tanta coisa. Relembrar, né, de tanta coisa e ver que a gente tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para fazer, né? O país está cheio de coisa. Empreendedor gosta de resolver problema. Acho que eu estou falando para um monte de gente aqui que gosta de resolver problema, gosta de ver coisas erradas e consertar. E a gente está cheio de coisa errada para consertar no mundo. Tem a pauta mais urgente do mundo, que são as mudanças climáticas. A gente não consegue abordar isso. Eu estava pensando esses dias, na Inglaterra, eles estão falando em não vender mais carros a combustão muito em breve. A gente não começou essa discussão, a gente não começou a discussão no Brasil. É terrível. Então eu fico meio desesperado, sabe? Então, eu conversei com o Romero, que também é outro grande amigo, né, um cliente de muitos anos, e ele falou, até foi o título da matéria que fiz com ele, o Brasil tem muitas dores para resolver, né, e por isso tem muita oportunidade. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Vou acompanhar o What's Next, e quem sabe daqui a algum tempo a gente volta a se falar para você me contar, a partir daqui, que história que você construiu, né? Você está com o quê? Com 30 anos? Olha só, obrigado, a memória tá generosa, tá 36 agora. 36. Mas ainda não chegou nos 40, tá com 30, tá na fase. Isso aí, tá bom. Eu tô com 53, rapaz. Todo mundo jovem. A idade é só um número na carteira de identidade. Isso aí. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.